A paz, mulheres fortes e corajosas. Hoje, dando continuidade, eu vou falar a respeito de Abigail. A história dela se encontra em 1 Samuel 25. Abigail, ela era a esposa de um homem mau chamado Nabal. E depois de Davi ter ajudado ele, né, com algumas questões, Davi pede ajuda, porque eles estão com fome, estão com sede, e, enfim, Nabal se recusa a ajudá-los. Então, depois que Abigail ficou sabendo que Davi tinha mandado aqueles homens lá e Nabal foi mal com eles, não quis ajudar, ela se preocupa, né? Porque ela sabia que Davi era um homem de guerra. Então ela sai da casa dela, ela vai, prepara tudo, sai da casa dela e leva algumas coisas para eles e vai interceder pela vida de Nabal. E hoje eu queria falar a respeito de Abigail, porque na semana passada, não sei, eu estava refletindo a respeito dela. A sabedoria, sabe, dela de já que o marido dela não fez, ela ia até lá. O fato dela ser uma mulher pacificadora, Jesus disse que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E essa parte muito específica fala muito ao meu coração, porque ela podia ter deixado Davi matar ele, mas ela primeiro impediu que o marido dela fosse morto daquela forma, e segundo, né, ela não se aproveitou da oportunidade. E segundo, ela ainda impediu que Davi cometesse um assassinato de um homem que, bem dizer, era inocente, ele não tinha matado ninguém, né? Ele não estava numa guerra, né? E, e eu fiquei lendo essa história, eu li algumas vezes e eu fiquei refletindo bastante, sabe? Porque às vezes, algumas pessoas, por exemplo, alguém pode magoar você, alguém pode fazer algo mal com você, né? E às vezes a gente tem aquele sentimento de vingança, sabe? A gente sabe que a vingança ela não vai agregar nada na nossa vida, mas às vezes a gente infelizmente cede ao desejo de vingança, mesmo que em pensamento, mesmo que por uma vontade, sabe? Mas ela sabia o que ia acontecer e desesperadamente ela foi interceder pela vida do marido dela, que pelo visto nem era um bom marido para ela. Então, que nós possamos buscar ser, sabe, pacificadoras. Outra coisa é a questão da humildade dela. Ela chega diante de Davi, ela se humilha. Ela tinha um marido que, pelo visto, tinha condições. Ela tinha tudo para ser uma mulher soberba, mas ela não era. Ela se manteve íntegra e humilde, sabe? A Bíblia diz que a humildade ela precede a honra. E quando a gente vê a história de Abigail, a gente percebe isso, sabe, bem de forma bem simples. É simples. A palavra é simples, né? Ela foi humilde, ela foi lá, fez o que tinha que fazer, cumpriu a parte dela, agiu rápido. E ela, por isso, depois ela recebe a honra, porque ela foi chamada para ser esposa de Davi. Ela também foi uma mulher corajosa, porque ela não sabia se Davi podia estar com tanta raiva que podia ter matado ela. Mas ela preferiu crer que não. Então ela foi sábia, ela foi humilde, ela foi pacificadora, ela foi corajosa, ela foi submissa, mesmo o esposo dela sendo mal, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade. Ela foi intercessora. Quantas das vezes tudo que a gente precisa é interceder por alguém, para que a vida daquela pessoa seja poupada, para que a história daquela pessoa seja transformada. E às vezes a gente prefere deixar o pior acontecer, quando a gente podia só interceder pela vida daquela pessoa. Gente, é uma coisa tão simples. Ao invés da gente às vezes julgar, porque ela podia ter simplesmente falado:
Ah, ele é ruim, ele que se vire, mas não, ela foi lá ainda interceder por ele. E dava para ver que ela era uma mulher que ela tinha confiança em Deus. Ela tinha confiança. Ela sabia que algum dia Deus ia fazer aquilo que precisava ser feito, né? Não precisaria ser pelas mãos dela ou por vingança. E também ela foi uma mulher fiel. Eu acredito que até por conta desse comportamento dela, Davi escolheu ela para ser esposa dele depois, porque ele enxergou esses atributos nela. Então, assim, que nós possamos refletir hoje, sabe, na vida dessa mulher. Que talvez a gente olhe assim e fale, ai, que burra, porque não deixou logo matar ele de uma vez. Mas a gente sabe que essa não é a vontade de Deus. É difícil, às vezes, a gente lutar contra algumas coisas, né? Principalmente quando a gente vê algo que parece uma injustiça. Mas a gente precisa ter paciência e confiar que Deus ele vai fazer aquilo que for melhor. No dia seguinte, quando ela contou a Nabal tudo o que tinha acontecido, ele me dá a impressão de que foi um infarto, né? Não sei se foi isso, mas eu acredito que ele infartou, pelo que a Bíblia fala, e depois de uns dias ele morre. E aí Davi, quando fica sabendo, pega ela como esposa, então, e ela foi honrada, ela recebeu uma honra. Então que nós possamos olhar um pouquinho para a vida dela hoje e refletir, sabe? Depois dar uma lida e refletir porque é uma mulher que ela tem muita coisa para ensinar pra gente. Talvez tenha algo ali que você vai perceber que vai falar com você que eu não percebi, sabe? Mas que nós possamos ser bem parecidas assim com ela. Mulheres que não buscam agir por conta própria, que não buscam vingança por conta própria, que não buscam vingança, mas que sabem esperar em Deus, o Deus da providência, confiantes, crendo que Deus, ele é justo e ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que às vezes para a gente pareça que não faz sentido. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe.